Olá, sejam bem-vindos ao canal YMM Reviews. Comigo aqui, Alex MM. Então, estarei falando hoje sobre a Mônica, né, trazendo um breve resumo e tentando ser o rápido e mais resumido possível. Este é o da Panini Comics, número 1, de 2007. 2007, eu tinha apenas 17 anos e estava terminando o último ano do ensino médio. Enquanto isso, esta primeira revistinha estava sendo lançada em 1º de janeiro. Aqui tem até uma carta aos leitores, né, falando sobre esta nova coleção, falando que as pessoas gostam de colecionar e que esta seria uma nova saga, né, uma nova era de historinhas. Então começamos com a Lady Murphy, né, a historinha aí com a mãe da Mônica e a própria Mônica, né, estrelando então a própria Mônica, onde estava fazendo rabiscos, né, desenhando ali nos papéis que são muito importantes para sua mãe, que se diz aí projetista, algo do tipo, trabalha nesse ramo. Então ali a mãe dela ficou se lamentando, porém a mãe dela não demonstra, né, ser uma pessoa muito brava assim com a Mônica. Ela simplesmente ignora um pouco a Mônica e fica mais preocupada com todas as coisas, né, com todas as consequências depois desse erro, né, que deixou ela muito atrasada e que ela teria que correr atrás do erro. Isso deixou a Mônica meio abalada, né, e triste. Enquanto isso, a tal da Denise apareceu aí, né, querendo saber o que estava acontecendo. Então, depois de explicar alguma coisa, ela pensou que seria algo de má sorte, né, alguma coisa azarenta que estava acontecendo. Depois de alguma explicação, a mãe dela, né, que mencionou a Lady Murphy, né, então a Denise, ali sabendo, né, sendo um pouco mais esperta do que a Mônica, queria explicar o que seria a Lady Murphy, né, o que teria que dar errado, daria errado, né, resumindo esta lei. Então tudo estava acontecendo de errado, né, com a mãe da Mônica. Então ali vai essa história, né, tem bastante diálogo, né, então é uma história que começa com bastante balões, como você pode ver, né, então ele é rico em diálogos, né, ali a Mônica ainda pensando que era um tipo de azar, né, com a rua das espadas de São Jorge, né, com algum tipo de misticismo, enquanto a Denise ali tentou explicar o que seria Lady Murphy, né, começando com a torrada e a manteiga, que a manteiga teria que cair do lado errado. Então ela tentou provar e tentou explicar a Lady Murphy. Porém não deu certo de primeira vez e o pão caiu corretamente. Então a história passa e a cada momento ela tenta explicar com algum exemplo a Lady Murphy. Aqui, por exemplo, diz que se entrasse no chuveiro, a probabilidade do telefone tocar seria alta. Mas porém o telefone não toca, né? Então a Denise corre mais uma vez aí, tentando manchar a roupa da Mônica com ketchup. Mas deu errado e ela mesma acabou se sujando. Então vai acontecendo algumas coisas, né? Uma história um pouco longa, né, para iniciar. Então as coisas começam a dar errado, mas somente com a Denise, né? Tudo que ela explicava acabava dando errado, né? O azar vinha na direção dela, da Denise e não da Mônica. Então uma hora, né, de tantos erros acontecerem, a Mônica acabou, né, acertando que os erros estavam acontecendo com a Denise. E agora ela, como diz nesse diálogo, ela entendeu a Lady Murphy finalmente, depois de tantos erros, né, acontecendo com a Denise. E aqui isso acabou aí irritando a Denise, né, e deixou ela brava a ponto de amarrar, né, a Mônica, aí falando sobre agora, né, trocando o nome, falando que ela era a lei da Denise, né, e não a lei da Mônica. E este foi o primeiro fim. Aqui é uma propaganda do Maurício de Souza, né, falando do sucesso no festival em Portugal, né, onde ele também tem as suas revistinhas, realizou entrevistas, etc e tal, deu autógrafos, né, falando inclusive de um personagem que ele iria lançar, né, chamado Alfacinha. Então, a próxima história é de Mônica e Cebolinha na praia, onde a Mônica estaria sossegada indo para a praia, quando de repente ela se deu conta que havia ali um desenho dela, né, um desenho típico, né, tentando ofender a Mônica. E ela realmente adivinhou que o Cebolinha estava por perto. Mas ele, com alguns argumentos, disse que não, o desenho, ele não estava querendo mais desenhar esses desenhos. E ao contrário disso, ele disse que era um bom como escultor, né? E aí, uma incoerência grande, né? Como que ela não conseguiu enxergar, né, o tamanho desta Mônica de areia,
né? E como diabos ele conseguiu fazer isso, né? Então é uma história meio boba aí, né? Fim. Aqui a Mônica e o Silmão. Né? Aqui vemos, né, uma atuação do Monicão, né? Que quase não aparece nas histórias, mas aqui ele é importante para a história. Onde a Mônica ali ela é atraída por vários meninos, né? Como eu já disse em outras histórias, né? Ela não é nenhuma santinha, sempre está atrás dos meninos, sempre atrás dos rapazes bonitos. E ali o cachorro começa a latir, né? E depois nos diálogos ela não consegue controlar ele, não sabe porque ele fica querendo correr atrás e fica latindo. Então aqui ele se comporta quando é chamada a atenção, né? Porém sempre aparece mais um garoto em que ela gosta muito. Por exemplo, esse é um tal de Fabinho, e depois conversa vem, conversa vai. O cachorro sempre late e fica bravo, né? Então aparece mais um, né? Esse daqui é o tal de Bernardinho. E todos eles tentam ali se aproximar e conversar com a Mônica, e o cachorro novamente fica bravo, né, com eles. Então de repente aparece a Dorinha, né, a menina cega. Ela tenta dar uma explicação, né, ela diz que escutou toda aquela situação, né, pelos latidos e tal. Então ela disse que isso que estava acontecendo era ciúmes. Ela concordou aí com a Dorinha, e a Dorinha se candidatou a ficar cuidando, né, do Monicão, enquanto ela poderia conversar com os garotos, né. Então lá vai a Mônica chegando para conversar com os meninos. Estavam todos juntos ali, né, incoerentemente, como se eles tivessem combinado de ficar ali perto. Então a Mônica começou a conversar com eles, mas desta vez ela que ficou com ciúmes, né, do Monicão ficar com a Dorinha, e voltou aí para sua casa, né? E a Dorinha que incoerentemente, né, também para o roteiro funcionar, apareceu de bicão ali querendo ver o que aconteceu. Aqui a Turma da Mônica em coleções, né, que na verdade é mais um puxa-saquismo aí do Maurício de Souza para ele mesmo, onde há um diálogo falando sobre as pessoas serem colecionistas, né, que vemos o Piteco colecionando pedras, né, e ele menciona conchas, ossos, fala do Antigo Egito, né, do Império Romano, então fala até mesmo de dentes de dragão, tudo como uma coleção, né, onde as pessoas gostam de colecionar, como Cebolinha gosta de carrinhos de metal, e também até mesmo planos infalíveis e coelhadas, né, aqui um momento de humor. E também a Mônica gosta de ursinhos de pelúcia, e também gosta aí de colecionar amores platônicos. Então podemos dizer aí, realmente confirma a minha teoria, que a Mônica é tarada, né, nesta idade. Com o Reinaldinho, aquele anjinho da Deep Web que eu já disse, né, dos gibizinhos antigos, Fabinho e Bernardinho. A Magali gosta de livros de receita e imãs de geladeira. O Cascão gosta de tampinhas, gibis e latinhas. Gosta também de guarda-chuvas. E aqui, né, eu acho meio idiota, né, o Franjinho coleciona máquinas do tempo, né, como se realmente fosse existir isso e como se realmente ele fosse tão gênio assim. E aqui tem até a Dorinha, que gosta de colecionar roupas de grife. O Titi, telefones de garotas. A Marina, lápis de cor. O Nimbus, né, com os baralhos mágicos. E o do Contra Nada. E os cachorros, né, aí é uma bobeira também, falando que gosta de colecionar ossos, né, é uma bobeira aí, né, cada um colocou aí sua coleção, né, e no final ele ali como roteirista, né, como um puxa-saquismo, diz que ele gosta de colecionar histórias, né, sendo que na verdade, né, os roteiristas é que fazem as histórias para ele, e ele não é tão criativo assim, nós sabemos disso, ele só foi dar créditos aos roteiristas e desenhistas muito, muito mais tarde. Aqui uma pequena história, né, da Marina, onde gosta de tirar fotos, né? Ela é artista, é pintora, mas também gosta de tirar fotos, né? E tirou fotos da turma em várias situações. E no final, né, só vamos descobrir aí que ela gosta de pintar as fotos, né? Caso venha aparecer os dias de chuva, ela tem imagens agora como referência. E aí uma propaganda da Kid Coloré. Sempre que aparece uma propaganda, é interessante ver, né, a história da propaganda durante os anos. Esse daqui, né, de 2007. Se você já teve, comente, curta e compartilhe. Agora aqui uma historinha da Mônica, onde o Cebolinha aparece pedindo socorro e fugindo, falando que a Mônica queria, né, brincar, e ela avisou o Cascão, pois ele não queria ser cobaia da Mônica, e nem mesmo o Cascão, a não ser que ele não fizesse absolutamente nada, e só dessa maneira ele poderia brincar. Mas esse absolutamente nada era ele ficar dentro do carrinho aí como se fosse um bebê.
E aqui uma propaganda do Parque da Mônica, dizendo que tinha novas atrações, como o Castelinho da Turma, aqui onde existe esse engradado aí, bem nostálgico, mas aqui eles só tacaram, né, um papelão ali para dizer que é diferente. E aqui um jogo das cebolinhas. Se você já foi no Parque da Mônica, deixa o seu comentário e fala como foi isso. E aqui vemos, né, a próxima história mostrando um planeta, né, o planeta Terra e um cometa. Aí meio trágico, né, falando sobre a destruição, né, e sobre o Horácio. De novo, Horácio. Oh, meu Deus. As histórias chatas de puxa-saquismo do Maurício de Souza está no Horácio. Onde ali ele faz uma história triste sobre a destruição, né, de alguns lugares na Terra, mas ele diz que ressurge, né, como uma esperança aí, o Horácio, né, e que aqui existe uma mão que seria uma representação de Deus, talvez ele estivesse querendo falar isso, né, seja lá quem for o roteirista. Aqui vemos uma pequena história do Bidu, né, finalmente, uma história que não tenha envolvendo roteiro, ali onde ele carrega um osso e é ameaçado por outro cão. Aparece até um gato, o gato consegue bater no Bidu, e tem o caçador da carrocinha aí, que acaba correndo atrás dele, e ele fugindo, né, sempre perdendo as lutas como um covarde. E aí o Franjinha coloca uma placa irônica, cuidado com o cão, se referindo a ele como um cão muito bravo, né, e esta foi a ironia. Aqui vemos uma história do Penadinho, onde ele vê o Cranicola, em que ele pensa que isto é uma nova peruca e que ele tenha mudado o visual, mas era apenas um ninho de passarinho ali na cabeça do Cranicola. A próxima propaganda aí é da skin, né? É aquela pequenininha, né? A pitulinha, mas como aí é os anos 2007, essa coleção eu não cheguei a comprar ela, a querer colecionar, mas da minha época era mais do Pokémon, né? A pitulinha do Pokémon, etc. Este é o Correio da Mônica, né? Como sempre, tem uma seção de cartas de fãs e passatempos também, alguns passatempos. E eu achei legal, né, nessa parte de passatempos, que foi bem desenhado aqui a Tina, né, e o pessoal dela aí é como se fosse dos contos, né, do Aladim. E a próxima história é do Jotalhão e o Raposão, ali onde ele convida um Jotalhão falando sobre apresentar mulheres para ele. Então o Jotalhão aí, como vocês percebem, aparece diferente, né, aparece forte. O Jotalhão começa a dar explicações falando que queria ser respeitado e enjoou de ser taxado de gordo, né? Então o Jotalhão finalmente aí parece estar forte e queria dar uma explicação. O Raposão sempre interrompia ele, né, falando ali que as meninas estão por perto. Então finalmente aí ele apresenta o Jotalhão, mas por algum motivo as duas, né, queriam somente o Jotalhão e começaram a brigar por ele, até que conseguem rasgar a roupa dele aí sem querer e descobre que é um espartilho. Né? Então o Jotalhão, na verdade, continuava grande e gordão como um elefante que ele é. E elas ficaram bravas e foram embora. Então ele explicou, né, que colocou espartilho, etc e tal. E de uma conversa, né, sobre ver as qualidades ao invés da aparência. E aqui, né, tem a formiguinha aí que gosta, né, em todas as histórias do Jotalhão. Ela às vezes aparece, né, como uma pretendente que gosta do Jotalhão. Aqui uma pequena história com a Mônica, onde os macacos, né, falam sobre bananas, né, suculentas, e fala que as bananas, na verdade, se referia ao cabelo da Mônica, né, que tinha formato de bananas, né, isso somente nos quadrinhos, porque não faz sentido nenhum, né? Então eles estavam falando que a banana estava estragada. Aqui uma propaganda da Mabel. E aqui finalmente uma historinha da Tina com assuntos secretos, onde ali ela parece que está escondendo alguma coisa, né? Aqui dá a impressão que são gêmeas, né? Eu acho meio tosco desenhar uma cópia assim só para dizer que é movimento rápido, né? Mas enfim, ela estava aí, né, abrindo seu cofre secreto onde ela escondia um diário. Mas de repente aparece aí a Pipa, né? Então a Pipa queria saber o que ela estava fazendo. Ela se sentiu envergonhada, eu não sei por que essa mania de fingir que é uma vergonha ter um diário, sendo que todos deveriam ter um diário, né? É uma prática muito filosófica, reflexiva, e ajuda as pessoas a melhorarem a escrita também, né? Então, mas aí não sei por que tem essa mania, né? Mania pobre da filosofia do Maurício de Souza Produções, né? Dizer que isto é algo negativo ou vergonhoso. Mas aí a Pipa também escondia um segredo, né, na bolsa com fundo falso, onde também existia ali o seu diário. Então elas começam a falar sobre segredos e a Pipa diz que gostava de mamadeiras, mas depois se envergonhou, né, pelo susto da Tina e disse que era brincadeira. Então elas brincaram ali, se divertiram, né, escrevendo nos diários e colando, né, figurinhas.
Então mais uma pessoa intrometida chega, uma tal de filha, quer dizer, uma tal de Rúbia, fala Rúbia, essa tal de Rúbia entra também e começa a falar, né, que ela está desconfiada também, que elas estão escondendo algo. Então, através da figurinha, a Pipa aí começa a falar que elas estão escrevendo o diário. Mas aqui a amiga, né, não sei por que chama de amiga, né, uma cascavel, que vai querer fofocar para todo mundo, e elas têm o diário. Então elas brigam ali, e de repente elas vão para o Orkut, né, aqui eles chamam de iogurte, mas vão para o Orkut, né, falando sobre o diário. Então é interessante aqui, uma comunidade sobre diário, é interessante aqui ver o fenômeno da internet, né, que trouxe muitos grupos que se identificam, né, fazendo, né, uma união, né, então elas acabaram descobrindo, né, com a ascensão da internet e do Orkut também, que juntou comunidades aí de pessoas que tinham interesses em comuns, e essas pessoas gostavam de diário, fazendo inclusive aí uma reunião, onde elas ficaram até famosas, né, e por isso as outras pessoas vinham conversar com elas. A Pipa mencionou novamente que iria fazer uma comunidade sobre quem gosta de mamadeira. Né? Elas deram risada, quer dizer, acharam estranho isso. Mas a Tina disse que ela era, né, a Pipa seria uma grande figura, né? E este foi o fim. Chegamos na tirinha final, com a Mônica e sua mãe, no dentista. Então, o dentista finalmente chamou, né? E elas ali espiaram o dentista falando que poderia desmarcar os pacientes. Aqui fazendo uma alusão, né, uma alusão sobre os dentes grandes da Mônica, que talvez demoraria seja lá o que ele vai fazer com os dentes dela. Então este foi o fim. Aqui mais uma propaganda do chiclete Bola Gang. Eu não lembro muito bem, né, como eu disse, nessa época eu tinha 17 anos, eu não queria mais saber, né, dessas coisas de criança, etc. Então eu não fiquei muito ligado neste chiclete aí, eu acho que nem cheguei a mastigar um chiclete Gang da Mônica, com figurinhas, né, um card. E se você já teve, comente se você já provou esse chiclete ou colecionou. Enfim, este foi o fim. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o comentário e ajude. Então até uma próxima.